Então eu vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 4. O versículo é o 14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a fama correu por toda a circunvizinhança, e ele ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga de Nazaré, segundo o seu costume, levantou-se para ler o livro das leis. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, que diz, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Presta atenção, irmão. Tendo fechado o livro, devolveu ao assinante e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe deram testemunho e se maravilharam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é esse o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia no Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Presta atenção, eu estou terminando já. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Estou lendo todo esse texto, irmão, para dizer que Jesus foi rejeitado desde o seu começo. Desde o começo do seu ministério foi rejeitado. E ele está sendo rejeitado até o dia de hoje. Muitas pessoas querem as bênçãos de Jesus, mas não querem nada com Jesus. Estou falando isso porque eu agradeço que vocês vieram festejar o Pentecostes, honrar Jesus e agradecer. Porque a maioria estão festejando por aí. Para festa, passeio, todo mundo pode. Agora, para fazer um culto na igreja, de oração, de jejum, buscar a bênção de Deus, ninguém pode quase mais. São poucos. Por isso Jesus fala: não tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Que a igreja de Jesus é de 2 ou 3, hoje em dia. Vocês sabem que a apostasia vem na frente da volta de Jesus. Ele falou que quando ele vai voltar, não vai encontrar fé na terra. Fé na salvação. Vai encontrar fé na prosperidade, na riqueza, no bem-estar, mas não na salvação. Você sabe que o evangelho tem 2 pernas. Uma chama evangelização. Pregou o evangelho para todo mundo.
E outra chama fazer discípulo, para a salvação. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser libertado da mentira? Tem que conhecer a verdade. Aprendizado. Aprender de Jesus. Foi ele que falou, aprendam de mim. Sou manso de coração, aí vocês vão encontrar a salvação das vossas almas. Só ele pode ensinar isso. Há uma coisa, por exemplo, que eu vou dizer para os irmãos, que só Jesus pode ensinar, é a humildade. Se eu vou dizer para você que faz assim, assim, você pode representar a hipocrisia. A humildade tem que fluir de dentro da pessoa, espontaneamente. Então, eu vou prosseguir com alguma leitura. Não vou demorar muito, não. Não quero tomar muito tempo, não. Vou ler Evangelho de João, capítulo 1. É conhecido, não tem nada novo, não. Mas alguém pode não estar sabendo. Essa é a resposta de Jesus. 1. A partir do versículo 10. Então, em Lucas, deixa eu chegar em João. Está em João, avançou. Não temos pressa, né? Ainda estamos dentro do horário. João 1, versículo 10. 9. 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de bondade, perdão, né? E de verdade. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então Deus quer que nós sejamos o quê, irmão? Filhos. Filhos. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no paraíso, no jardim do Éden, melhor dizendo, não no paraíso, no jardim do Éden, a terra tem duas fases. A terra antes da queda de Adão e a terra depois da queda de Adão. Antes da queda de Adão, a terra era um jardim de Éden. Chama um lugarzinho? Não, era terra, era um jardim de Éden. Você tem que nem vai encontrar o jardim do Éden lá, onde habitou Adão e Eva. Mas Deus tem que passar ele na prova. Senão Deus ia pôr Adão no céu, o diabo ia derrubar ele de lá. Então ele tem que aprender aqui embaixo, aqui na terra. Tem que conquistar. Deus deixou ele passar na prova. E ele falhou. Deus avisou. Não coma da árvore do bem e do mal, que você vai morrer. Não queira viver pelo seu conhecimento. Viva pela fé em mim. Deus não tinha feito o paraíso para ele? Ele não precisou plantar nenhuma árvore, dava fruta, dava alimento, ele não precisava trabalhar, não precisava nada. Mas resolveu querer viver por conta própria. O inimigo enganou. É que muita gente hoje, irmão, quer viver pelo seu próprio conhecimento. Quer vencer pelo seu próprio conhecimento. E não é assim. Tem que vencer pela obediência a Deus. Confiar no Senhor. E Ele supre toda a nossa necessidade. Claro, você não vai querer ser um. Não deixei de trabalhar, não estou me referindo a isso, né? Me referindo à confiança. Então, a pergunta que é essa, que Deus quer de mim, quer de você, quer que você seja filho. E eu vou prolongar um pouquinho mais esse assunto, só para desenvolver um pouco mais. Eu vou ler agora João, capítulo 3. Muito conhecido. Começa no batismo, né? João 3, 1, 2, versículo 3. Quando tem o diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Sobre o novo nascimento. Aí Jesus fala, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. A água é o batismo na água. O Espírito é receber o Espírito Santo de Deus. Como nós estamos fazendo aqui hoje, agradecendo a Deus, louvando, se enriquecendo no Espírito Santo. Amanhã, hoje é domingo, vai partir para o seu trabalho, vai se ocupar com a sua ocupação, o seu coração vai estar cheio da graça de Deus. Então, primeiro passo, se batizar e nascer do Espírito. Só que a maioria se batiza e não faz mais a vontade de Deus, faz a sua própria vontade. Quer aproveitar a vida, enquanto está vivo.
Aproveitar a vida tem dois sentidos. Um é materialmente falando, né? Aproveitar a vida material. E outro é aproveitar a vida para ganhar vida espiritual. É outra interpretação. Então nós vamos prosseguindo, lendo, né? Lendo. Graças a Deus. Né? Eu vou ler para a igreja um livro chamado Filipenses 2, versículo 12. Amém, gente? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Salvação tem que ser desenvolvida. O estudo da palavra de Deus, a obediência, passo a passo, a conquista da fé, passo a passo, desenvolver a vossa salvação. É a palavra do apóstolo Paulo, quando há muitos não se preocupam mais em desenvolver sua salvação. Se estacionam, se afastam da igreja, como já falei, diz hoje a história que é mais desengrejado que dentro da igreja. De fato, tem muitos meios de comunicação, né? A pessoa já não está mais se aproveitando muito da igreja. Por isso, essa é a palavra. A geração, né? Mas agora, eu vou ler a carta do apóstolo Pedro. No caso, é a primeira Pedro. Estamos perto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Segunda, primeira, 2, verso 5. Estamos chegando. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, santificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Tem uma outra passagem ainda em Filipenses, que Paulo escreve, onde foi dado crer, ou ser dado além de crer, sofrer pelo nome de Jesus. Nem vou procurar esse texto, porque ele é forte demais, né? Com a graça de Deus. Mas assim, essa é a verdade, viu? Então, nós estamos lendo aqui 1 Pedro, vou ler versículo 2, 9 também. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos chamou para anunciar a volta, a virtude de Jesus, né? Ele tem nos chamado, sermos pregadores da sua palavra, no trabalho, onde estivermos, em casa, em qualquer lugar. Muito bem. Por isso, vamos ler agora, irmão, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É a primeira. 4, verso 15. Que ainda que tivesses milhares de presbitores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, se você ganha alma, irmão, a alma ganha, deve seguir o seu ganhador, né? É o que está mais próximo dele. É imitar, é seguir junto, não se afastar, não abandonar. Pelo contrário, prosseguir. Então, com a graça de Deus, Deus nos chamou para nós sermos filhos. Agora, tem o seguinte, irmão. Deus tem dois tipos de filhos. Eu vou ler em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, nisso que temos a rodear-nos, tão grande número de testemunho. Vamos prosseguir mais embaixo. Estou em Hebreus 12, versículo versículo 4. Hebreus 12, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado,
ainda não tendes resistido até o sangue. É forte, hein? Estais esquecido da exortação, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Portanto, é para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo não sois bastardos? Logo sois bastardos, e não filhos. Bastardo é filho não legítimo, né? Filho ilegítimo. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiu, que os representávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, que é Deus, então viveremos. Né? Verso 10. Mas se ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo a melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus tem hoje em dia dois tipos de filhos: o legítimo e o bastardo. E olha, tem muito bastardo, viu, irmão? Não obedece, faz só o que quer, não lê a Bíblia. Se é para receber bênção, tudo bem, mas se é para obedecer a Deus, quem obedece? Então, irmão, a resposta é essa: que Deus quer que nós sejamos. Eu levei esses meus 60 anos pregando o Evangelho para aprender isso. Deus quer que seja filho. Hoje eu me sinto filho de Deus, um dos últimos. E Deus tem muitos filhos aqui. Deus quer que você seja filho, mas não bastardo. Legítimo. Você tem pela frente o seu desafio, como tem o meu. Deus sabe de cada um. Eu quero lembrar para vocês que Jesus é filho. Mas Jesus amou mais a Deus do que a ele. Vocês concordam? Deus pediu. E ele é o Messias que vem em sacrifício para morrer na cruz no meu lugar. No teu lugar. Para desfazer a desobediência e a maldição que herdamos de Adão. Agora, Jesus pode ensinar você a obediência. Só ele pode dar isso. Ninguém mais. Vou dar um exemplo. O apóstolo Pedro viveu com Jesus todo o seu ministério, 3 anos e meio. Inclusive, através de Pedro, Deus fez a pesca milagrosa, né? E falou: de hoje em diante você vai ser pescador de homens. Pedro andava com Jesus forte, poderoso, que andava acima das águas, verdade? Mas quando Jesus foi preso, ele quis defender Jesus. Não, mestre, não vou deixar. Quis defender Jesus segundo a carne, segundo o seu conhecimento do Velho Testamento. Arrancou da espada e meteu, cortou a orelha do homem lá. E Jesus falou: olha, eu posso orar a Deus, e Deus manda legiões daquele anjo para me salvar. A Escritura. Eu venho para cumprir a Escritura. Então Jesus obedeceu a Escritura. Se quer obedecer, obedeça a Escritura. Está aqui, ó, no meu nariz. Para todo mundo. Obedece quem quer e não obedece quem não quer. A Escritura. A Escritura foi o código de Jesus. Ele seguiu a Escritura. Pode ler. Está tudo escrito lá na vida dele, ele seguiu a Escritura. A minha também está aqui. A sua também está aqui. Procure, você vai encontrar tudo aqui, ó. Deus quer que você seja filho, mas filho legítimo, para te dar glória. Quando Deus criou Adão, antes da queda, irmão, Jesus falou que a terra era abençoada. Viu Deus que era tudo bom. A terra antes da queda, ninguém prega a terra antes da queda. Pega depois da queda. Não, tem antes da queda e depois da queda de Adão. Depois ele virou inferno. Mas antes, irmão, era um, como é que fala lá? Deus plantou lá um jardim, né, do Éden, lá na terra. Tudo abençoado. Animal não comia animal, viu? Não tinha predador.
nem o ser humano. O ser humano comia as frutas e o animal ia comer a folha, né? A folha da plantação e tudo mais. Aí veio a violência, porque Adão foi enganado. Agora, você tem que ser desenganado. Só pelo conhecimento da Bíblia, de Jesus, que vai ser salvo. Se não quiser aprender, também não vai. Tem que aprender aqui, irmão, a ser filho, a obedecer a Deus como filho. Então Pedro, na primeira vez, ele negou Jesus. Chorou, se arrependeu, não era a hora também. Mas antes dele morrer, Jesus apareceu para ele e falou, olha, não, você vai me servir, o primeiro pastor, no fim do dia você vai me honrar, morrendo do jeito que você devia morrer. No fim dos dias dele, estava fugindo de Roma, quando veio a perseguição, o anjo apareceu a ele e falou, volta. Ele voltou para Roma e morreu, irmão, corajosamente, crucificado de cabeça para baixo. Obedeceu até a morte. Deus não está pedindo isso de mim, irmão, nem de você. Há um mínimo que você puder obedecer, né? Se tiver ao seu alcance, graças a Deus que Ele não está pedindo para nós esse sacrifício extremo, a não ser dedicação, né? Levar Deus a sério, que você pode desenvolver esse lado. Eu poderia avançar muito mais nessa mensagem, mas não quero tomar o vosso tempo, eu também estou, né? Daqui a pouco vem o melhor, vai ter para todo mundo, você vê como vai se servir na mesa aí e tal, aprender o melhor que a gente pode fazer. Meus irmãos, fiquem na mesa, acho que vão entregar aí na mesa, que vocês precisarem. Eu faço uma oração de encerramento logo mais e deixo essa mensagem, irmão. Eu choro. Deus quer que você um filho honrado. Você vai se morrer na fé, você vai descansar no paraíso, né? Quando voltar Jesus, você recebe o seu galardão, você não precisa trabalhar mais, irmão. Deus faz tudo. O filho vai herdar. O reino de Deus é tomado por esforço. Quem se esforça herda o reino de Deus. O reino de Deus você não compra, não vende e não toma posse. É herança. Se torna filho, tudo que Deus tem é meu. Tudo que Deus tem é seu. Ele é nosso Pai. Jesus revelou que Deus é Pai. E até então, Deus era o Deus dos exércitos dos judeus, né? Do Velho Testamento. Jesus veio e revelou, disse, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Ele, Jesus e o Pai é um título, você sabe, né? Pai, você gera um filho, você é pai. Não é um título, é uma função. Você tem um filho, você é um pai. Você vende imóveis, você é um corretor, sei lá. É assim, né? É um título. Então Deus, o Pai, que é um título. Então Deus é Pai. Deus gerou Jesus, o filho dele é legítimo. E através de Jesus, nós somos coadotados como filhos de Deus também, através de Cristo, né? Então o Adão que Deus criou Adão com esta finalidade, de se tornar filho. E Deus fez o Adão na Bíblia igual a Deus, igual a ele, está lá na Bíblia, segundo a sua imagem. Antes da queda. Ele deu nome a todos os animais antes da queda. Deu nome até para Eva, que Deus criou. Não tinha? Como é que acertou dar o nome para Eva lá? Mãe de todos os seres viventes. Inteligentíssimo, Adão. Super inteligente. Depois da queda, ele perdeu toda essa comunhão que tinha com Deus. Com Deus você tem tudo, irmão. Mas sem Deus ninguém tem nada. Aliás, tem um hino que fala, quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Viu? Quem em Cristo se pode todas as coisas. Está lá na Bíblia o apóstolo Paulo dizendo, tudo posso quando Cristo me fortalece. Eu estou aqui, irmão, porque Cristo tem me fortalecido. Graças às suas orações, mas eu era para estar aposentado há muito tempo. Mas a obra precisa e Deus está me dando força para estar aqui junto com os irmãos. E agradeço as suas orações e vou até onde Deus quiser. Mas se for possível, eu quero me aposentar, viu? Estou bastante cansado já. Muito obrigado. Vamos fazer a oração final? Deus abençoe. As palavras que eu não posso continuar falando, Deus continue falando. A palavra principal, irmão. Deus quer que você seja filho de Deus, que toma posse do reino de Deus e viva sua eternidade com Cristo na glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Fique em pé. Pai nosso, queremos agradecer por esse culto, pela cooperação dos irmãos, pelos irmãos que compareceram, pela presença de Jesus,
pela participação dos políticos, pela participação dos pastores, tudo mais, Pai. Como nos trouxe aqui, estamos encerrando, abençoa a alimentação, abençoa o almoço, abençoa depois os brindes que vai ser distribuído para a alegria do povo, e também abençoa a nossa volta aos nossos lugares, nosso destino, Pai. Contamos com a tua graça, que chegou até agora, e vai continuar até o fim. Muito obrigado por tudo, e a ti toda a honra, toda a glória. Se houver alguém doente entre nós, que precisa de cura, de bênção, passando problema, Pai, agora é a hora, Senhor, de tu mostrar a tua glória. Faz um milagre agora, Pai, cura. Quem veio doente aqui, saia curado, saia abençoado, tu pode. Para ti não há nenhum problema curar a sua doença, Pai. Tu já levou a nossa doença, a nossa enfermidade na cruz. Então, muito obrigado, Pai. Confirma toda a bênção para a tua glória. Pedimos e agradecemos. E todos diga amém.